Notícia do dia 27 de outubro de 2016, aqui do terrasemales.com.br, fala o seguinte: milicianos do MBL, Movimento Brasil Livre, forçam desocupações em Curitiba. As desocupações nas escolas públicas de Curitiba. Os estudantes estão protestando contra a PEC 241 e também contra a reforma do ensino médio, que está sendo feita de maneira unilateral, sem discussão com a sociedade, apesar de ser uma medida que vai impactar na vida de milhões de pessoas em todo o Brasil. Daí o MBL, meio que junto com a polícia, e junto com algumas pessoas, os pais também que estão sendo convencidos que isso é ruim, tentaram ali forçar, arrombar as escolas e forçar a saída na marra dos estudantes. Algumas pessoas vão dizer assim, mas você está exagerando, não sei o que, é por isso que a gente faz o contraponto. Esse site aqui está muito vermelho, então vamos lá para os outros, que são também azuis, aqui na Folha de São Paulo. Manifestantes e MBL tentam desocupar a escola no Paraná. Manifestantes integrantes do Movimento Brasil Livre, contrários às ocupações das escolas, tentaram retirar estudantes do Colégio Estadual Luzímaco Ferreira da Costa, em Curitiba, na noite dessa quinta-feira, dia 27 de outubro. A ação durou cerca de 2 horas. Os estudantes que são contra a reforma da educação anunciada estará lá no dia 22. O novo modelo será focado, por volta de 21 horas, ao menos 100 pessoas forçaram a entrada no colégio no bairro da Água Verde, de acordo com o advogado Paulo Lenzi, de um grupo de defensores de ocupações. Ele disse que parte do grupo arrombou o portão e o restante entrou no local com a ajuda do diretor da escola. Então é isso que está acontecendo. A notícia também é confirmada aqui pelo Paraná Portal. Manifestantes e MBL tentam desocupar a escola e provocam tumulto. Quer dizer que nem mais liberdade para protestar os estudantes têm. E veja que grandes reformas que acontecem nos países são feitas exatamente pela classe pensante, que são os estudantes. Estão ali dia todo exercitando e aprendendo mais. Chegam à conclusão, fizeram uma reunião, um encontro dizendo que era necessário fazer aquilo e fizeram. Para você entender de fato o que os estudantes estão pensando, nada melhor do que conversar com eles, não é isso? Então, essa menina, a Ana Júlia, tomou conta das redes sociais no Brasil, saiu até em notícia do exterior com o discurso que ela fez aqui de 10 minutos, que realmente é sensacional. Graças a Deus, o mesmo país que produziu Janaína Pascoal produziu também Ana Júlia. Essa menina de apenas de 16 anos, ao contrário da Janaína Pascoal, que é professora da USP. Entenda, professora da USP. Bom, eu não vou falar muito sobre a Janaína Pascoal. Mas então, a Ana Júlia fez um discurso e ela mostrou a visão dos estudantes, ela confirma isso que eu já tenho falado aqui também, que para os estudantes tomarem a decisão de fazer essa manifestação em todo o Brasil, houve reunião, houve discussão, houve debate e a maioria então foi pela ocupação das escolas. Por quê? Porque tanto a PEC 241 como a reforma no ensino médio vão impactar diretamente os estudantes. E você vê que essa menina falando, a fisionomia dela já demonstra que está longe de ser uma vagabunda, uma marginal, como o movimento do MBL tenta demonstrar. Eu vou falar esse vídeo sobre o MBL porque eu quero mostrar para vocês o poder que tem a comunicação. E como isso, que já foi reconhecido pelos grandes, por quem tem poder e dinheiro, como isso está sendo manipulado para convencer as pessoas como é. É tipo assim, existe uma certa rejeição entre o poder e o dinheiro, a política e a economia, em contato direto com o povo. Então, a gente vai usar alguém aí no meio. Alguém que parece ser deles. Vamos pegar algum movimento que já nasceu aí de alguma coisa e vamos comprá-los. Qual o preço deles? Quanto eles custam? O MBL, nesse caso, foi bem baratinho. Saiu quase como uma pechincha. Eles iniciaram o movimento, está aqui o site deles. Eles iniciaram o movimento, aqui criaram um site que, por sinal, apesar deles terem conseguido arrecadar bastante dinheiro, acho que o site deles precisa aqui urgentemente de uma reforma, porque está feio aqui a situação. Mas aqui você vai ver, olha, aqui bem pequeno, propostas do MBL. Tá bem, clicar aqui em cima e daí abre-se um site, espero que abra-se um site aqui em algum momento. E daí aparece esse link aqui e você clica aqui em cima e abre-se uma nova janela, então, com um documento contendo as propostas dele. Só vou ver a primeira parte aqui, ó.
no que eles falam educação, que é justamente o tema que está ligado ao que eles estão fazendo aí. Eles falam de implementação, na apresentação do projeto, eles são a favor do Escola Sem Partido, claro, eles não querem que o estudante pense, elaborar uma diretriz nacional buscando a redução do número de alunos por professor, quer dizer, aumentar o investimento. Olha só, para você diminuir o número de alunos por professor, ou você coloca menos alunos em sala de aula, elimina, sei lá, 50% dos alunos no próximo ano não vão mais poder estudar. Pronto, aí você tem menos alunos por professor. Ou você aumenta o investimento e contrata mais professor. Só que o MBL é a favor da PEC 241, que congela os investimentos. Então, como é que se faz isso? Eu queria uma explicação como é que funciona a matemática. Eu acho que justamente por não ter ido à escola e agora está tentando tirar os alunos, eles não conseguem fazer simples contas de matemática, né? Isso aqui é proposta do MBL, pessoal, não é minha não. Tá? Há muita atenção nisso aqui, ó. Reduzir número de alunos por professor. Repito, ou você reduz a quantidade de alunos, corta o número de vagas para alunos e aí deixa, sei lá, metade da população sem ir para aula, ou você aumenta o investimento no professor, na contratação de mais professores. Aumentar investimento é contra a PEC 241. Você entende isso? O MBL, pelo jeito, não sabe fazer conta, não sabe fazer matemática. Benefício fiscal, expansão do ProUni. Expansão, amigo, significa investimento em educação. Para o ensino médio fundamental. Então, se o governo está dizendo que está caro bancar o ProUni só para as universidades, imagine se for expandir para o ensino médio fundamental e infantil. Isso também é uma proposta do MBL, que é contra a PEC 241. No entanto, o MBL está ali apoiando a PEC 241. Ou seja, é uma bagunça esse MBL. Eles não têm compromisso, na verdade, com nada. Eles criaram qualquer coisa aqui, alguma coisa que pareça fazer sentido, mas quando eles vão para a rua, eles defendem outras coisas. É isso que eu falo para vocês. Quer conhecer uma pessoa, uma instituição, alguma coisa, quer saber de fato que eles são, não escutem o que eles falam. Observem o que eles fazem. Porque aqui o MBL está claramente incentivando o investimento em educação, mas, por outro lado, apoia medidas do governo que são contra investimentos em educação. Congela, não só hoje, amanhã, no próximo ano, nos próximos 20 anos. Além disso, os estudantes, que é a classe afetada aqui na educação, querem se manifestar e o MBL faz o quê? Forçam desocupações, quer dizer, eles querem proibir os estudantes de se manifestarem. É totalmente contraditório, é uma bagunça. Eu considero o MBL um movimento irresponsável. Mas é muito importante, é isso que eu falo para vocês, não podemos ignorar o MBL. O MBL é aquele movimento que fez aquela marcha ridícula, né, e que foi um fiasco, marchando de São Paulo até Brasília a favor do impeachment, defendendo essa bandeira toda aí. E aqui, algumas fotos que vocês estão vendo aqui, por exemplo, aparecem aqui uns gatos pingados, um carro acompanhando eles foram caminhando, e a gente sabe que eles não caminharam também tudo, pegaram carona aqui e ali, né, não caminharam tudo. E daí, eles foram a Brasília para tirar essa foto aqui com o Eduardo Cunha, o arquiteto da corrupção no Brasil, que agora foi preso. E está lá o MBL, ó, o Kim, e aí outros representantes aqui do MBL. Então está ali com todo mundo aqui, boa parte dessa gente aqui está envolvida em algum processo de corrupção. E está lá o MBL junto com ele. Quer dizer, é contra a corrupção? Estranho, né? Como é que você é contra a corrupção e está se aliando com corruptos? O que eu quero dizer é o seguinte, nesse momento aqui que o MBL fez a marcha, eles foram ridicularizados. Foi talvez o ponto mais baixo do movimento do MBL, em que até mesmo a grande mídia, ela notificou, mas assim não falou muito, porque realmente foi palhaçada o que fizeram aqui, né? O movimento, eles queriam levar não sei quantas mil pessoas, e na verdade se resumiu aqui uma quantidade muito pequena de pessoas. O objetivo principal não foi atingido. Não foi atingido. E aí, o que acontece? O pessoal não leva isso aqui a sério. Só que nesse contexto entra novamente a grana, o dinheiro. E daí os partidos, vendo
que aquilo ali poderia ser uma coisa boa para eles. Por quê? Porque o MBL aparece como apartidário. Inclusive, eles falaram que eles eram apartidários. E aí o que acontece? Eles começaram a financiar o movimento. É a mesma coisa que as grandes empresas internacionais que querem o petróleo fazem com o PSDB. Eles começam a pagar o partido para ele defender determinada causa. E é isso que também algumas pessoas comentando aqui no canal falam para eu ter cuidado para não acontecer também comigo. Né? Porque aí algumas pessoas podem começar a pagar certas coisas aqui e não, digamos, eu não cumpri o meu recado. Mas sobre isso já falei em outro vídeo. Já expliquei para vocês que justamente o fato de estar criando o canal Notícias Comentadas e fazendo isso acontecer é justamente o fato de em outras áreas onde eu trabalho, né, essa situação eu não consigo levar para frente por causa muitas vezes de processo de corrupção do qual eu não concordo. Então estou buscando meios alternativos. Vai ser muito, muito, muito difícil quebrar essa minha ideologia. Mas nem sempre é assim. No caso do MBL, foi baratinho. Eles começaram aqui a se vender com papel impresso, com não sei o quê. E daí, depois de um áudio, descobriram, né, esse áudio aqui, ó, que está aqui no YouTube, vou deixar o link também para vocês, descobriram que o movimento pró-impeachment, eles agendavam a data do protesto, mas olha aqui, o Kim, onde é que ele está aqui? No meio da bancada ruralista, no meio da galera que tem grana. Bancada ruralista, né, a bancada da bala, que foi o que eles se alinharam, né, e a bancada do boi. Né, a bancada do boi, bala e Bíblia. Exatamente, esses três aí que eles se aliaram. Olha, aqui os áudios comprovam que eles eram financiados aqui por esses partidos. Aqui tem um áudio. E aqui no Brasil 247 fala o seguinte: o MBL foi financiado por PMDB, PSDB, DEM, Solidariedade e alguns outros partidos. Mas esses aqui tiveram grande interesse no financiamento do MBL. E assim eles fortaleceram os caras. Eles organizaram movimentos no Brasil que reuniu aí milhares de pessoas. E cresceram bastante. Com o que, pessoal? Com o que, pessoal? Grana. Grana. O poder do dinheiro. Foram seduzidos também pelo poder e foi acrescentado dinheiro nisso. Então o MBL cresceu. Esse MBL que hoje está organizando ações aí para desocupar as escolas, para ser contra a manifestação dos estudantes, que esses são apartidários, eles foram seduzidos aqui por dinheiro e poder. Percebendo a força que eles tinham, e aí com os aliados que eles tinham, que são o PMDB, PSDB e DEM, os três principais, e aí eu repito, os aliados do MBL, que deveria ser apartidário, tem aqui no nome do PMDB, PSDB e DEM. Vocês sabem quem são esses partidos? Pois bem, o MBL não foi criado para ser contra a corrupção? Vocês precisam ver esse site aqui, ó. Na eleição 2016, foi publicado aqui novamente o ranking da corrupção por partido no TSE. São os candidatos que foram caçados com ficha suja. Aqui eu vou aumentar mais a tela. Não vou nem pegar todos os partidos, mas vou pegar os principais. O DEM, o PMDB e o PSDB. Os três principais. Os três principais partidos que têm políticos caçados por algum processo de corrupção. Ou seja, os partidos mais corruptos do Brasil. Volto aqui, MBL foi financiado por PMDB, PSDB e DEM. São os três partidos mais corruptos do Brasil que financiaram o MBL e o MBL cresceu. Cresceu aquele movimento ridículo que fez aquela marcha ridícula, que foi um fiasco, que foi menosprezado por muita gente, cresceu. Tudo isso com o que, pessoal? O poder da comunicação. Qual era a arma do MBL que fez ele ficar atrativo para que se investisse dinheiro nele? Facebook, canal do YouTube, os celularezinhos da mão dele e toda essa hipocrisia de propostas, que foi oportuno para esses partidos mais corruptos do Brasil. Foi muito oportuno. Vamos comprar os caras, e compraram. Como o MBL é um movimento, né, ele não é um partido político, ele não é polícia nem nada, então é muito bacana agora controlar eles por controle remoto.
Porque o governo Temer está interessado na desocupação das escolas. E adivinha quem vai falar pelo governo Temer? Quem vai defender a causa do Temer? Que é corrupto. Justamente o MBL. Porque aí, ó, a polícia diz, ó, não tem nada a ver com isso. Tá? O governo diz, não tem nada a ver com isso. Daqui a pouco, o MBL está aparecendo com aparatos que normalmente o movimento não deveria ter. Quem sabe com armas, quem sabe com alguma coisa, que você vai ver que ele está recebendo suporte. Sabe por que ele está recebendo suporte, pessoal? Por causa de coisas como essa aqui que eu estou mostrando para vocês. O governo Temer quer pagar a MBL para defendê-lo nas redes. Vocês entendem o que é poder da comunicação? Notícia do dia 27 de outubro. Quer pagar a MBL para defendê-lo na rede. Chegou ao Palácio do Planalto mais uma conta do impeachment. Quem passa a fatura agora é o MBL, que negocia com o emissário do Temer uma forma de financiamento para assumir a defesa da pauta do governo nas redes sociais. A primeira reunião do MBL com o governo aconteceu na quinta-feira, dia 22, com Moreira Franco, e que ocupa espaço cada vez maior na área de comunicação. Nosso encontro está marcado para ocorrer na próxima semana, dessa vez com a agência de publicidade que detém a verba da divulgação do governo. O MBL vai tentar tornar palatável pelo menos duas pautas opiniões: a reforma da Previdência, a flexibilização das leis do trabalho, mas também a PEC, ensino médio e tudo que foi interessante para o governo. Sabe por quê? Porque o MBL está se comportando agora que nem a grande mídia, como prostituta do dinheiro. Quem pagar mais leva. É isso. Toda a ideologia do MBL é agora grana, dinheiro. Quem pagar mais leva. E sabe o que é pior? É por isso que eu fico falando para vocês, a gente tem que se unir, a gente precisa crescer. É um movimento realmente compromissado, eita, quase que não sai, compromissado com a nossa ideologia, no que a gente acredita. A gente precisa crescer. Sabe por quê? E quando eu falo, no outro vídeo eu falei para vocês o seguinte: vocês têm que se candidatar, minha gente, vocês têm que entrar na política. Porque se vocês não entrarem na política, quem não gosta de política é dominado por quem gosta. Sabe o que a MBL fez? Isso aqui, ó, 13 de maio, após impeachment, a MBL lançará nomes na política e promete atos contra ministros investigados na Lava Jato. Tudo conversa mole. Tudo conversa mole. Porque você sabe que um movimento que promete ato contra a Lava Jato, ele não vai sair sabendo que o Cunha é investigado pela Lava Jato. Ah, você é contra o cara e vai lá tirar fotinho com ele, abraçar ele. O Cunha deixou eles entrarem na Câmara, beneficiou em várias coisas. Você acha mesmo? Você está querendo enganar quem? Está querendo me fazer de otário? É isso? Então, quem não gosta de política, pessoal, é dominado por quem gosta. E o que acontece depois das eleições? O MBL elegeu 8 de seus 45 candidatos. 8. Esse aqui, o Fernando Holliday, foi eleito. Esse outro aqui eu não sei, eu não estou bem atualizado aqui quais foram os caras, porque eu também não gosto muito desse movimento. Mas vocês querem saber quais foram os partidos? Por que partidos eles se candidataram? Você acha que eles criaram um novo partido? Olha, nas eleições municipais, o grupo lançou 45 candidatos, 1 a prefeito e 44 a vereador. Os partidos com mais filiados do MBL eram PSDB e DEM, com 10 cada um. Havia ainda candidatos por PP, PSC, PMDB e tal lá. Olha, PSDB e DEM, os partidos com mais candidatos. Vou lembrar para vocês novamente. O DEM é o primeiro em corrupção, o PSDB aqui é o terceiro. Vocês acreditam mesmo que eles estavam comprometidos com o combate à corrupção? Tem nada disso. Isso é dinheiro e poder. E aí eu faço um apelo para vocês. Vocês precisam aumentar o seu senso crítico, criticar mais as coisas, procurar saber mais. Se você me pergunta o que eu posso dizer, apontar como solução, vocês precisam melhorar isso, vocês precisam conversar com as pessoas, vocês precisam se tornar líderes. E vocês precisam entrar na política, porque cada vez mais esse povo está dominando a política brasileira. Quando os bons se calam, os maus tomam conta. E aqui eu vou pegar emprestado uma frase de Martin Luther King, que diz o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Isso aqui foi Martin Luther King.
Muito impactante isso. E daí você vê aqui o MBL, que prega uma coisa, vou voltar aqui para depois você me dizer que eu estou perseguindo o MBL, cadê aqui a proposta deles? Eles pregam uma coisa que contradiz o comportamento deles. Faz com que a gente pense que isso aqui foi criado só mesmo conversinha para boi dormir. O que eles querem de fato é o que eles estão fazendo nas ruas, que é o quê? Milicianos do MBL. É assim que eles estão se comportando. E toda aquela cartilha de proposta dele, esqueça que aquilo ali é só para o cara entrar no movimento e fortalecer. O resto, eles estão se transformando em miliciano. Com o quê? Com a grana que vem agora do governo, na figura aqui do Michel Temer, e toda essa cambada aqui que está apoiando isso. É gravíssimo, pessoal. Vocês precisam entrar na política. É isso que eu falo para vocês. Bom, eu também, eu sei que alguns de vocês vão falar, eu vou ter que entrar assim na política em algum momento, aí eu vou ter que aparecer para isso, eu vou ter que me revelar quem sou eu e tudo mais, mas vamos deixar isso lá para frente, contanto que a gente faça um compromisso juntos, de muita gente entrar também na política. A gente precisa virar esse jogo. Somente quando pessoas mais sensatas entrarem na política, e não esses aqui, a gente consegue virar mais esse jogo. A cassação de Cunha e o apartidarismo de fachada do MBL. O MBL, né, aqui o The Intercept, ele publica aqui, inclusive com vários links, um excelente documentário, na verdade, a reportagem dele. E vai explicar para vocês como o MBL, de fato, não é nada de apartidário. Você não viu, por exemplo, nenhum momento do MBL eles fizeram manifestações a favor do impeachment, mas você não viu nenhuma manifestação do MBL para tirar o Cunha, para tirar o Renan, para tirar esses corruptos coronéis do Brasil. Pelo contrário, você viu o pessoal do MBL tirando fotozinha com essas pessoas, que são pessoas que têm um preconceito muito grande, que acham que vieram para a Terra com a missão de determinar o que é bom e ruim para mim e para você. Eles que definem o que é família, o que não é, o que é bom, sabe? Qual é a posição melhor de fazer sexo, qual o horário do dia também para fazer sexo, o tamanho do cabelo das mulheres, o comprimento da saia das mulheres. Eles que definem, por exemplo, que bandido bom tem que ser bandido morto, desde que o bandido não seja meu amigo. São essas pessoas que o MBL se uniu para fazer a revolução que eles estão fazendo. E eles estão recebendo grana. E é por isso o meu apelo a vocês. Para finalizar esse vídeo, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, que é para vocês entenderem o poder da comunicação e por que o Notícias Comentadas foi criado, ao perceber que essas coisas estão acontecendo. Vou colocar aqui no YouTube somente a palavra ocupação escolas e vamos ver o que o YouTube vai me dizer. E eu vou falar já para vocês o que o YouTube vai me dizer. Ele vai me mostrar as pessoas e os grupos que estão trabalhando mais intensivamente para formar a opinião das pessoas. A gente vai tentar identificar a força que move cada uma dessas pessoas. Olha que eu vou clicar aqui na busca, vou fazer isso aqui ao vivo para você entender. Então a primeira pessoa que ele vai mostrar é esse camarada aqui, o Arthur. Mamãe falei, ocupação da escola, parte 1, fora da escola. É o camarada que está lutando para demonstrar para a sociedade brasileira que a ocupação das escolas é feita por vagabundos. Ele desqualifica. O único trabalho que ele faz, ele não se pergunta nenhuma vez, você não vê ele lá perguntando, e aí, qual é a causa de vocês? E não sei o que, não. Ele vai lá só para desqualificar. Com certeza, no meio dessa desqualificação, ele escuta respostas sensatas. Mas ele vai para casa com aquele vídeo, corta os pedacinhos, tá? E daí ele trabalha aquilo e coloca um vídeo de tal maneira que quando você vê, você fica revoltado. Você quer levantar também para ir lá bater nos estudantes. É isso. Então, o primeiro que aparece na lista, com 355 mil visualizações, é esse camarada do Arthur, que está altamente comprometido com a desqualificação do movimento estudantil. Ele sabe que isso tem força. Isso vocês acham que está vindo de onde? O que acontece durante a ocupação das escolas, radioatividade, esse vídeo aqui não vi, mas
provável UBS, camisa do UBS, deve ser do próprio estudante. Ocupação das escolas e colégios de Londrina, Taralo Londrina, TV Tarol Bar, que também é mídia, isso daí quem pagar mais leva. Central de Oposição, Bandeira do Brasil, um canal político apartidário que visa contrapor o establishment e, sobretudo, a nação, defender a nação brasileira. Essa coisa de defender a nação brasileira, isso parece nazismo, né? E pode ter certeza que isso aqui também é contra. O Notícias Comentadas aparece aqui. Graças a Deus, o Notícias Comentadas aparece aqui com o vídeo da Ana Júlia, que teve 3.000 visualizações, mas aparecemos aqui. Liberdade, canal do Morosco, Estudantes Manipulados. Novamente aparece a figura dele. Aí depois o Pânico, o Jovem Pan, aparece aqui novamente, que também o Pânico fomenta esse tipo de coisa. Novamente a figura dele. Professor Maro, Ocupação das Escolas do Estado de São Paulo, Aula de Cidadania. Novamente, mais um contra. Notícias Comentadas aparece aqui novamente. Entendem? Mamãe Falei aparece aqui novamente. Jovem Pan. Então, assim, olha só. Eu estou enganado. Ou eu estou sendo, através do canal Notícias Comentadas, uma das poucas forças que estão reagindo a isso, pessoal. Vocês vão querer mesmo que a internet seja dominada por esse tipo de gente? Depois fica muito difícil para colocar aí. Somente o que faz nossos vídeos chegar lá na frente? O compartilhamento de vocês clicarem no botão de curtir, né, e se inscreverem no nosso canal e tudo isso. Isso faz com que os vídeos, a máquina do YouTube, que ela funciona de maneira automática. Quem tiver mais clique, quem tiver mais like, isso daí vai para frente na pesquisa. Entendam como isso funciona. O mesmo processo que eu estou fazendo no YouTube também funciona na própria internet. Se você vier no Google e digitar ocupação escolas, tá totalmente neutro o que eu estou digitando aqui. Você vai ver a Globo que é a favor do golpe. Aí você vai ver o El País, mais ou menos neutro, é o País, depois Brasil pós-ocupação da escola, Globo, explica, Esquerda Diário, está crescendo, o Imparcial, Movimento se mobiliza para a ocupação de escolas e universidades, não feche minha escola, Sem Hora Sem Recreio. Então é assim que a gente reage, a primeira página do Google e das pesquisas é assim que a gente reage. E precisamos de vocês para isso. Tanto compartilhando os trabalhos já existentes, não só do Notícias Comentadas, como de outros canais e de outros blogs e sites e tudo mais, como também de vocês criando a própria situação de vocês. É preciso que a gente aumente o número de vozes. Eu já vi em alguma coisa, em algum lugar, que esse cara aqui, esse cara do Mamãe Falei, se eu não me engano, era do MBL, que agora partiu e migrou e criou o dele sozinho. Quer dizer, eles estão criando mais forças, eles estão se ramificando. É preciso que a gente entenda isso e reaja com o mesmo poder de fogo. Você não vai, diferente das coisas que a direita brasileira prega, né? Eles tentam, por exemplo, desqualificar a educação no Brasil para depois destruí-la de vez e privatizar. No caso aqui da internet não tem como fazer isso. Você não pode desqualificar a internet, não dá. Mas você precisa entender que a internet funciona também com esse objetivo para que a gente possa reagir. E como é que reage? É justamente isso, fazendo o que o Cafezinho fez, compartilhando o vídeo, publicando e crescendo, se ajudando um ao outro. Correto? Com isso, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que a mensagem era necessária ser longa, era preciso que você entenda o contexto. Acabei fazendo uma espécie de documentário sobre o MBL e peço a vocês agora que compartilhem esse vídeo. É preciso que a gente faça a sociedade entender o que é o MBL, mas também o que são outras e outras coisas que estão acontecendo na sociedade brasileira. Eu deixo aqui o meu grande abraço a vocês. Se Deus quiser, a gente se vê aí no próximo vídeo. Grande abraço e até lá.